Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos fruto de uma parceria do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação, em televisão aberta através do canal SBT do Estado de Santa Catarina e também no meio digital através do portal SCC10. O grande objetivo dessa série de entrevistas é conhecer um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão transformando o Brasil, construindo o país do futuro. O nosso tema de hoje não poderia ser mais atual e instigante. Como podemos desenvolver cidades mais inteligentes? Como podemos conciliar tecnologia, recursos de inovação para que, ao final, tenhamos municípios, estados, União, de maneira a entregar melhor os seus serviços ao cidadão, mas que também possam dar transparência a seus atos, possam se antecipar a eventuais problemas e, ao final, reduzir o custo Brasil das cidades, do Estado, de um modo geral, e conseguir ter mais eficiência, conseguir proporcionar o que as pessoas precisam fundamentalmente. Segurança pública, educação, saúde, serviços e informações o mais ágeis possíveis e o que for de mais tempo real possível para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que não podem mais perder tempo com prestação de serviços que não seja absolutamente eficiente. Nós vamos entrevistar hoje Aldo Garcia, CEO da Beta Sistemas, uma das empresas que são pioneiras e referência no sistema de construção de tecnologias, plataformas, de pensamento para as cidades e estados modernos do Brasil e que também a Beta Sistemas tem o papel de ser embaixadora desse tema junto ao ecossistema empresarial do LEAD, trazendo para todo o Brasil a disseminação de boas ideias e boas práticas para que possamos ter lugares onde a gente possa morar, trabalhar, estudar e empreender de uma forma realmente inteligente e alinhada com os novos tempos. Aldo, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. E talvez, ainda como um pano inicial de fundo, te ouvir um pouco do momento da Beta Sistemas, que tem uma história de vanguarda, né, neste assunto. Como está hoje a Beta Sistemas inserida nesse segmento de atuação e qual é o olhar de futuro da Beta Sistemas para que tenhamos cidades, ao final, mais humanizadas e voltadas para as pessoas. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A Beta, ela acredito que está no melhor momento, ela defende a liderança de sistemas para a gestão pública no Brasil. Hoje, com tecnologia de vanguarda, com o que tem de melhor em tecnologia, hoje é o que a gente está ofertando para o mercado. E a Beta colocou-se no papel da empresa que vai puxar essa transformação digital para o país inteiro. Então, nós trabalhamos muito os 10 desafios da transformação digital das cidades e é o tema que a gente tem trabalhado tanto dentro de casa quando a gente sai para o cliente. Então, o que a gente está construindo? A gente está construindo uma base inicial. Os 10 desafios, eles são como um caminho para entregar serviços públicos melhores, mais eficientes e dando para o cidadão uma experiência diferente. Só que ele é um caminho a ser percorrido. Então, algumas cidades estão no começo do caminho, outras cidades estão no meio, umas têm áreas, secretarias um pouco mais avançadas, outras menos avançadas. E o que a Beta está fazendo hoje é ajudando essas cidades, as prefeituras principalmente, os administradores públicos, as secretarias nas cidades, a pavimentar todo esse caminho e juntos construirmos aí uma transformação digital, que é o que a gente entende que vai fazer com que as cidades elas sejam mais eficientes. Então, onde é que a Beta está posicionada? A Beta está posicionada lá na frente, eu digo que a gente é a ponta da lança num projeto que é o projeto de transformação digital das cidades do Brasil. A Beta Sistemas, de algum modo, até pelo seu papel e a sua história ao longo de décadas, construindo tecnologia, desenvolvendo
tecnologia no Brasil, brasileira, mas também inspirada e com conexões internacionais, né, com centros avançados de pesquisa, com cases e experiências de outros países, tem se colocado de algum modo nesse papel de catequizar, de educar, né, lideranças e dirigentes e administradores das cidades, né, dos municípios, dos estados, de administrações públicas, né, para que possam ter a tecnologia como habilitadora do que, ao final, serve para o cidadão. Então, vamos aproveitar o nosso espaço hoje para entender um pouco de quais são esses 10 eixos. Então, eu ia te pedir, primeiro, que falasse para nós um pouco desse conceito e, se pudesse nos ilustrar quais são esses 10 vetores de transformação e, eventualmente, para o nosso público, né, explicar alguns cases, né, que possam melhor exemplificar o que mudará na vida das pessoas para as cidades, para as administrações públicas, para os estados que adotarem a transformação digital. O que a transformação digital pode permitir de melhoria para a população? Quais são esses 10 caminhos para conseguir se chegar nesse estágio de termos cidades realmente simples, eficientes e que ajudem o dia a dia das pessoas e não que sejam um tormento, né, e, ao final, até um custo para a sociedade? Bom, nós vivemos um período eleitoral, né? Então, muitas cidades, muitos administradores públicos já estão pensando ou em sucessão ou numa reeleição. E o momento agora é de construção daquilo que vai acontecer nas cidades nos próximos 4 anos. Então, os prefeitos, eles vão se lançar às campanhas eleitorais já com um plano de governo. E esse plano de governo, ele tem que começar a considerar uma eficiência da máquina pública, seja para sobrar um pouco mais de dinheiro público, né, reduzir os custos, os gastos, as despesas dentro das prefeituras e de todas as secretarias, seja para se arrecadar mais, fiscalizar melhor, né, para que as empresas tenham igual direito de competitividade. Então, o governo tem muito esses papéis, né, e assistir toda a população. Então, isso começa agora, começa com um bom plano de governo, né, já pensando nessa transformação. Nesse ponto, a gente está tentando já evangelizar, né, os candidatos, os prefeitos, muitos os nossos clientes, para começar a construção disso, inclusive independente de beta. Por um outro lado, nós estamos já num caminho, junto com as prefeituras que já são clientes da empresa, nesses 10 desafios da transformação digital. Então, ela começa principalmente com a segurança e a integridade dos dados. Porque a gente vem de transformações de tecnologia há muitos anos. E a tecnologia, ela alcançou um nível agora, nos últimos anos, muito alto, porque ele está exponencial. Então, nós temos acessos hoje a coisas que nós não tínhamos há 5, 10 anos atrás. Então, ela ficou mais barata, ela ficou mais conectada, ela ficou mais tempo real. Então, muda um pouco como a gente entende dados, integridade de dados hoje. Então, as prefeituras, primeiro, se preocupam. Nós vivemos um momento de LGPD, por exemplo. Então, tem que se tomar cuidado, são dados sensíveis. Esse dado vai estar acessível a qualquer tempo, por qualquer pessoa, sim ou não. Como é que... O governo tem dois pontos que eu vejo assim que são missão críticas. Um é as informações das pessoas que frequentam os ambientes de saúde, assistência social, por exemplo. Ali tem dados sensíveis que precisam, primeiro, de integridade e depois de segurança. E depois a transparência pública, que precisa transparecer determinadas coisas. É um desafio para a gente construir algo junto com o cliente para que isso esteja muito bem fechado e aberto ao mesmo tempo aquilo que dá para abrir. Então, o desafio começa com a transformação, com a segurança e a integridade dos dados. Todos nós vamos querer ser atendidos como um indivíduo em qualquer ambiente público que a gente permanecer. Isso cada vez vai ficar mais latente, a gente vai perceber muito mais isso. Ele começa assim, ele termina com a experiência do cidadão. Então, a melhora da experiência do cidadão.
Então, como é que eu faço para sair hoje de uma preocupação com segurança, que é muito baixo nível, com integridade dos dados, fazer com que a pessoa seja cadastrada, por exemplo, uma coisa bastante simples, com um único CPF em todos os ambientes públicos. A gente já tem dificuldade hoje, quando a gente fala de governo federal, de uma unificação de um CPF, por exemplo, CPF com carteira de trabalho, com carteira de motorista, tudo isso estando num único ambiente, isso já tem uma dificuldade relativamente grande para acontecer. Quando a gente cai para municípios, e como a gente trabalha com vários municípios, a complexidade ela se torna maior, porque eu sou morador de Criciúma, mas eu posso ter um terreno em Cocal do Sul, eu posso ter uma casa na praia, em Balneário Rincão, eu posso ter um apartamento aqui em Florianópolis. Então, e eu quero ser visto de uma única maneira em qualquer desses ambientes, mas as prefeituras têm administração separadas. Então, como é que a gente faz para que eu seja um indivíduo em qualquer ambiente de governo? Porque eu não estou lidando com a prefeitura de Florianópolis ou com a prefeitura de Criciúma. Eu estou lidando com o governo e eu quero ser pro governo uma pessoa. Então, começa do mais baixo nível e vai até a melhoria da experiência do usuário. É quando eu não preciso mais ir no ambiente da prefeitura, porque tudo eu faço pelo WhatsApp. Porque eu não preciso mais pegar um ônibus, porque eu não preciso mais ter que comprovar todo o tempo que eu sou eu mesmo. Então, eu quero ser reconhecido. Eu quero chegar num ambiente, se eu tiver que ir num ambiente, ou tiver que usar algum tipo de aplicativo, eu quero ser reconhecido como tal, não precisando fazer prova de vida todo o tempo que eu vou me conectar com o governo. E aí, entre esse desafio e o último desafio, aí temos outros desafios, não quero ficar muito repetitivo aqui, tu fica muito à vontade de fazer as perguntas, mas eu tenho um redesenho de processo, então onde eu vou redesenhar todos os processos das prefeituras. Eu tenho competências digitais, então eu tenho que contratar pessoas, ter pessoas em ambiente de governo que tenham competências digitais para pensar de forma digital, né? Então eu vou lá, eu coloco um sistema da Beta altamente tecnológico dentro da prefeitura, mas a prefeitura continua exigindo que você vá lá entregar um papel, que você vai entregar uma certidão de nascimento, entrega uma carteira de motorista, uma identidade, vai entregar um documento ou vai lá buscar um alvará de funcionamento, uma licença de obra. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado por pessoas que têm competências digitais de uma maneira diferente. Não, aqui a gente vai entregar digitalmente, aqui nós vamos pedir digitalmente. Então, passa por esses desafios, passa por um desafio de incluir o cidadão. Então, você tem que incluir o cidadão não está inerente a esse processo. Então, você tem que fazer com que as pessoas também estejam incluídas no processo de transformação digital, sob pena de as pessoas não conectarem os serviços públicos e não utilizarem da maneira que a gente pensou, por não estarem dentro desse processo. Então, assim, muito se passa pelas pessoas, passa por sistemas integrados. Então, nós temos que viver sistemas integrados, né? Eu tenho um aplicativo da carteira de trabalho, eu tenho aplicativo do ESUS, eu tenho aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito. Então, a gente devia estar mais unificado, mais integrado, os sistemas estarem mais integrados. Para o cidadão deveria ser uma coisa transparente, única, né? Transparente. Conectadas, né? E aí você tem que ter sistemas integrados, né? Que também é um dos desafios. Você tem que ter sistemas integrados que permitam, você tem que ter processos digitais, né? Porque vai passar por processos digitais. A gente não vai segurar a evolução, a inovação, a tecnologia. Então, para isso, tem que se pensar o processo como digital, né? Então, fazendo o quê? Fazendo com que o que a gente aprendeu muito na pandemia, ele seja cada vez mais o dia a dia da população e também dos órgãos de governo. Aldo, você comentou um pouco sobre os desafios, né, para a transformação digital e alguns elementos que, de algum modo, precisam somar para que esse desafio aconteça. Você falou sobre cultura das pessoas envolvidas, uma cultura mais digital, do cidadão, dos servidores. Você falou da necessidade de revisitar processos, não adianta ter
uma cidade tecnologicamente avançada, com recursos e funcionalidades, se os processos continuarem manuais, presenciais, analógicos, né? Eu queria te ouvir agora quais são, por outro lado, os fatores, entre aspas, motivadores da transformação digital. Das soluções da Beta Sistemas, eu sei que uma das que tem tido maior demanda são os temas relacionados à inteligência artificial, especialmente aplicadas na educação. Por que uma cidade, por que uma prefeitura quer acelerar a transformação digital e quer adotar soluções da Beta Sistemas? O que os motiva, principalmente? Bom, varia muito de administrador para administrador, mas eu acabei frequentando visitando algumas cidades na última semana. Como presidente, eu gosto de pelo menos uma semana por mês tocar os clientes. E fui numa cidade chamada Lagoa Santa, que fica muito próximo de BH, em Minas Gerais, e me surpreendeu assim a forma como o prefeito ele estava pensando em educação. Então, vai muito de administração para administração. Alguns prefeitos, como eu falei, plano de governo, eles colocam a bandeira aqui do meu governo vai ser educação, outros vai ser a saúde, outros vai ser transformação digital, né? Então, acho que muda muito de administração. Às vezes, o perfil do próprio administrador ou da equipe, ele acaba mudando. Mas o governo, ele tem vários motivos para poder se pensar nisso. No caso da educação, que você lembrou muito bem, Delton, eu acho que quando você fala de educação municipal, educação pública, de 1º a 5º ano, você está falando na base da base do Brasil, né? Então, cidade do interior, crianças de 6 a 10 anos, escolas públicas municipais, algumas melhores, algumas piores em estrutura, qualidade de professor. Então, você está lidando com o que é mais crucial para a gente, o que é mais importante para a gente, que é a educação inicial, e, às vezes, com pouca tecnologia, com poucos recursos para poder se trabalhar. O que a gente fez, né? A gente colocou inteligência artificial no sistema para ajudar as secretarias a entender quando que a criança vai reprovar e quando que a criança vai sair da escola, né? Porque acontece muito hoje, periferia, acontece isso, muitas crianças tendo que ajudar em casa e começa a perder as aulas, começa a não ter notas boas e acaba se desestimulando a continuar o ano e acha que o ano está perdido. Então, no primeiro bimestre, a gente já começa a comunicar, né, a secretaria dizendo, essa criança precisa de um pouco de atenção, que eu acho que é um trabalho bastante nobre e eu acho que a tecnologia e a IA tem que ser muito utilizada para esse tipo de coisa. O sistema ele consegue, de maneira preditiva, apontar alertas que facilitem a tomada de decisão pedagógica, professores da escola como um todo, até da família, para que consiga corrigir situações antes que elas aconteçam, né? Exatamente. Isso pouparia muitos recursos e, principalmente, poderia mudar o curso natural das coisas, né? Na vida de uma criança, todo um futuro, dependendo dessa tecnologia, por exemplo. Exatamente. A gente pode vincular a receita, por exemplo, que vem do governo federal para poder ajudar essas crianças a terem um estudo melhor. A gente podia estar vinculando a isso. A gente pode estar vinculando ao desenvolvimento da própria cidade, que precisa de pessoas cada vez mais qualificadas, mas o mais nobre disso é o trabalho que a gente faz com o indivíduo, né? Então, uma criança que vai para a escola, que se motiva a estar na escola e que é atendida ao primeiro sinal de problema que ela vai ter. Então, é o cuidado com as pessoas, né, que é uma das frentes que a gente tem na Beta, esse cuidado com as pessoas e tenta estimular os clientes para isso. Então, é um trabalho bastante nobre, bastante relevante para o nosso mercado e também para o Brasil, é a Beta fazer esse tipo de papel que eu acredito que é muito importante. Junto com a educação também, a gente tem o reconhecimento, né, o reconhecimento facial. Então, o que faz? Ao momento que a criança chega na escola, o sistema identifica, avisa o pai em casa, dizendo, a criança já entrou na escola, né? O professor não precisa fazer chamada mais,
E a merendeira já sabe quantas crianças e qual idade das crianças já tem para poder preparar o cardápio, né, do intervalo para poder sustentar aquelas crianças. Então, sem nenhuma interferência humana e fazendo com que isso é um processo digital, isso é redesenhar o processo para alcançar a transformação digital. Então, você não tem mais a professora fazendo a chamada em sala de aula, você não tem mais o pai em casa preocupado se a criança chegou ou não, porque pegou um transporte para ir para a escola, e você tem a merendeira em tempo real, sabendo quantas crianças entraram na escola naquele dia e já fazer o tanto certo de merenda para atender as crianças que estão em sala de aula, sem precisar ir lá fazer uma contagem manual, passar essa contagem, que erro humano acaba existindo, e passando, às vezes, muito em cima do laço para poder fazer o lanche das crianças. Então, tudo isso já é uma maneira de conectar vários desses desafios, né? É o desafio de o dado estar íntegro e chegar para o pai de fato, né, a informação de que o filho está na escola e o filho está na escola, né? Temos esse compromisso, a segurança, né, com o dado da criança para que ele seja preservado, né? O redesenho do processo, ou seja, eu não vou mais ficar com pessoas transitando aqui na escola, isso vai ser de forma automática, né? E o processo digital, totalmente digital, né? Então, estou conectando essas coisas. E a melhoria da experiência do usuário, né? Então, o pai lá, que é cidadão, que paga os seus impostos, que manda o filho, né, o seu maior bem, confia, né? Confia na escola, e ele recebendo a informação, de certa forma, eu estou melhorando a experiência do cidadão, né? Eu estou fazendo com que as pessoas fiquem mais felizes, né, numa cidade mais eficiente. Aldo, em função do tempo, a gente não vai conseguir abordar em profundidade, né, os 10 tópicos que você mencionou, mas eu queria te ouvir desses 10 tópicos, aquele que te chama a atenção como algo relevante para a sensibilização das prefeituras, dos prefeitos, da importância estratégica da transformação digital como um habilitador de tudo que pode ser feito. Ou seja, a gente está num ano especial, a própria Frente Cidades Inteligentes do LIDE quer promover e tem promovido essa temática numa série de fóruns. Como colocar isso no compromisso, não de um prefeito ou de uma administração, mas de a sociedade exigir que precisamos mudar de patamar na relação cidadão-governo, né? Desses 10 tópicos, qual desse conjunto que você entende que tem sido determinante para mudar a mentalidade dessas novas administrações e da sociedade, valorizando, priorizando a tecnologia para mudar a vida das pessoas, né? Talvez eu vou falar de um tópico muito abrangente, assim, Danton, mas eu vou falar de municipalidade. Certo. Então, nós lutamos há muitos anos, e a gente vem lutando há muitos anos. Eu sou muito fã de muita gente boa, muito servidor público que se mata de trabalhar nas prefeituras. Sou muito fã. E nós, durante muitos anos, a gente lutou por municipalidade. E, no meu ponto de vista, o dinheiro ele tem que estar à disposição dos administradores nas cidades. É onde as coisas acontecem. E como é que a gente faz para que o dinheiro esteja dentro da cidade? Que é quem conhece a realidade do povo. Você vai no ambiente da prefeitura, numa secretaria, assistência social, de educação, receita. As pessoas que estão lá há 20, 15, 20, 30 anos, elas conhecem as pessoas pelos nomes. Então, elas sabem as dificuldades do bairro, das pessoas, de um grupo de pessoas, porque elas vivem a cidade. Então, eu sou muito defensor de que o dinheiro tem que estar dentro das cidades. E, a semana passada, eu ouvi uma coisa que eu não tinha me deparado. Grande parte da educação, ela está na mão do governo estadual, por exemplo. E nem estou falando que está errado, mas é a parte da educação que poderia estar dentro do município. Então, o município podia estar com o ensino fundamental, né, seguindo todo o fluxo, talvez até o 9º ano.
e fazendo com que a criança possa ter uma sequência, porque ela vai até o 5º ano em escola municipal, depois a partir do 6º até o 9º ano, depois de 1º a 3º, ela vai para o estadual. E às vezes as duas áreas não estão conectadas, os dois governos não estão conectados. E muitas vezes o governo estadual tem feito movimentos para ficar com as escolas estaduais lá nos municípios, porque o município não tem estrutura para poder bancar isso, para segurar isso. Então, esse é só um exemplo de algo que podia fazer com que as cidades pudessem trazer recursos para dentro da cidade e fazer o cuidado que é necessário, acompanhar, por exemplo, uma parte importante da educação das crianças. Mas quando eu falo de municipalidade, eu estou falando de um todo. As prefeituras, as cidades, elas precisam ser mais eficientes, cuidar melhor dos recursos públicos, para que os recursos eles possam envolver mais soluções de mais problemas. Então, se eu pudesse chamar a atenção, né, dos novos administradores, dos atuais administradores, façam com que a prefeitura, façam com que as cidades sejam mais eficientes, né, para que o recurso seja melhor aproveitado, para que sobre mais dinheiro para investir naquilo que é mais importante para as cidades. E são eles, eleitos pelo povo, que são as pessoas principais e que conhecem a realidade do povo para poder fazer a aplicação correta desse dinheiro. E quando eu falo municipalidade, eu estou olhando para o todo, eu estou olhando para o todo da cidade, né? Cada bairro que precisa, infraestrutura, saúde, educação, mais iniciativas para que as cidades acabem inovando, né, gerando mais emprego, então abrindo mais frentes, se preparando para o futuro. Então, eu acho que o que deveria estar estimulando muito os governantes deveria ser municipalidade. Fantástico. Na verdade, esse teu chamado é para autonomia, decisão, recursos, priorização, onde as coisas acontecem, que são nas cidades inteligentes, e o futuro demanda cidades inteligentes. Prazer demais receber aqui, Aldo, a Beta Sistemas e você em especial, que integram também o movimento Educação para o Futuro. O LIDE acaba de lançar essa bandeira conectando empresas, instituições, autoridades, organizações do terceiro setor, especialistas, para que juntos possamos desenhar um estado de Santa Catarina e um país onde a educação esteja mais conectada para resolver e ajudar a resolver as demandas da sociedade, do mercado, que é exatamente o que você traz, como novas tecnologias, como inovação, como a conexão com empresas pode ajudar, através da educação, a melhorar a vida das pessoas, que no final é disso que se trata. Obrigado demais por sua presença aqui e agradecer a você que nos acompanha e possa participar desse conteúdo e de outros da série Liderança para o Futuro, mas também compartilhar este material com outras lideranças, formadores de opinião, para que juntos a gente possa transformar o Estado e o país através de iniciativas como essa, que a Beta Sistemas conduz, de mudar o país através da força e do planejamento e do investimento nas cidades, nos municípios, que é onde as coisas acontecem. Obrigado, nos vemos no próximo LIDE Talks, Liderança para o Futuro, nos canais do LIDE e também do Sistema Catarinense de Comunicação.